Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Rodrigo Carreiro e junto com meus colegas Débora Opolsky e Rodrigo Meirelles, vou apresentar aqui uma análise do uso dramatúrgico e narrativo da trilha sonora do filme O Som do Silêncio, ou Sound of Metal, vencedor do Oscar de melhor som desse ano. Ancorando essa análise nos conceitos de imersão e ponto de escuta subjetivo. O texto inclui um breve histórico dos dois conceitos, análise de cenas utilizando espectrogramas que mostram o uso de diferentes abordagens sonoras para representar os três distintos universos de escuta experimentados pelo protagonista, uma discussão das técnicas que permitem ao sound design a criação de universos sonoros realistas e uma descrição da progressão narrativa do sound design ao longo dos três atos para demonstrar como a ideia de ponto de escuta subjetivo ajuda a construir a imersão sensorial do espectador, além de conduzir toda a dramaturgia do filme. O Som do Silêncio conta a história do baterista Ruben, que começa a perder subitamente a audição em meio a uma turnê de uma banda de rock, e em poucos dias fica sem condições de trabalhar. A trilha sonora ganha atenção especial de análise por apostar de maneira original e sofisticada na imersão sensorial do espectador. Mais do que posicionar a plateia no interior do espaço cênico, o sound design procura, em muitos momentos, colocar o espectador dentro da cabeça de Ruben, emparelhando o ponto de escuta de ambos em uma tentativa de reforçar a empatia com o personagem, já que somos obrigados a experimentar a agonia, a dor e o desespero do baterista, algo que se reflete em seu comportamento e que conduz às nuances da trama. Antes de analisar o filme, temos que resgatar os conceitos de imersão e ponto de escuta subjetivo. Como destacam Elsa Esser e Wagner, por exemplo, a trajetória da mídia cinematográfica está repleta desde o século XIX de exemplos que sugerem um potencial imersivo inato. Podemos pensar como esse potencial já aflorava na pioneira exibição do cinematógrafo feita pelos irmãos Lumière em 1895. Vários historiadores registraram a reação dos primeiros espectadores de A Chegada do Trem na estação. Muitos ficaram assustados com a possibilidade de que o trem transpassasse a tela e atropelasse os presentes. Embora haja muitos níveis de imersão que o espectador pode experimentar, em qualquer um, a capacidade de atenção será, por força da mecânica do dispositivo do cinema, conforme descrito por Jean-Louis Baudry, concentrada na narrativa que se desenrola na tela e, através dos sons ao seu redor. E se esse potencial imersivo é utilizado com criatividade, a consciência crítica da plateia para o que está se passando no ambiente exterior à diegese é naturalmente reduzida. Compreendemos como imersão, então, o conceito proposto por Janet Murray, que enfatiza a multissensorialidade como condição fundamental para a criação de ambientes imersivos em meios audiovisuais. Na taxonomia de imersão, elaborada por Dominica Senor, existem três níveis possíveis de imersão do sujeito em uma dimensão narrativa. Aquele que nos interessa é chamado de sensorial. Atualmente, inclusive, os estúdios têm se concentrado em desenvolver tecnologias que proponham níveis ainda mais intensos de imersão sensorial. Daí o sucesso de sistemas como IMAX, 3D, Dolby Digital, Dolby Atmos e outros. Desde 2010, esses sistemas já estão sendo adaptados para reprodução doméstica através de televisores 4K, home theaters, soundbars com áudio imersivo, entre outros dispositivos tecnológicos. Autores como Mark Carey e Lisa Coulter afirmam que os filmes contemporâneos não desejam mais colocar o espectador diante de uma janela, mas sim posicioná-lo dentro do espaço diegético, fazendo ter a impressão de estar junto aos personagens. Nesse sentido, o poder imersivo do som tem, por razões fisiológicas e psicoacústicas, mais potência do que o sentido da visão, como explica Francis Dyson. O som é o meio imersivo por excelência. Imerso no som, o sujeito se perde e, em muitos sentidos, se deixa perder. Porque a audição ela não é um sentido isolado dos demais. Ouvir também é se deixar tocar física e emocionalmente. Sentimos um tremor no estômago causado por um som grave e o pânico aparece sem pensar, por exemplo. Na audição estamos envolvidos em uma sinergia com o mundo e com os sentidos, que é a essência daquilo que entendemos por reação visceral, ou seja, respostas simultaneamente fisiológicas e psicológicas, corpo e mente juntos. O conceito de ponto de escuta é fundamental para compreender a amplitude da imersão alcançada pela mixagem de O Som do Silêncio.
Na apresentação, a gente vai focar na explicação de Michel Chion. Ele sugere que o ponto de escuta, se usado como conceito sonoro, correspondente à forma como usamos o termo ponto de vista, pode ter dois significados. Um é espacial, ocorre quando o som ajuda a localizar um personagem ou objeto dentro do espaço fílmico. O outro é subjetivo e aparece quando os membros da plateia são colocados na exata perspectiva sonora de um determinado personagem, o que é o caso do nosso filme. É importante ainda observar a estratégia de posicionamento da câmera. Sempre que está próximo ao corpo, ou especialmente ao rosto de Ruben, passamos a escutar como ele. Quando a câmera se distancia, o filme adota o ponto de escuta objetivo. Essa observação é crucial, pois nela se baseia toda a dramaturgia do filme, que é assim definida pelo som, algo raro no cinema. Na cena que vou mostrar agora, a estratégia é bem clara. A alternância entre o ponto de escuta subjetivo de Ruben e a perspectiva sonora externa permite ao espectador compreender a progressão narrativa e, ao mesmo tempo, experimentar uma imersão sensorial na maneira como o personagem percebe o mundo. Ao contrário do ponto de escuta, a perspectiva visual funciona como se fôssemos uma pessoa invisível ao lado do baterista. O espectador é colocado numa posição de observador privilegiado do transtorno auditivo do personagem, compartilhando com ele a agonia e o desespero que derivam desse transtorno. A partir desse ponto, eu passo a bola para a amiga Débora Opolsky. Olá, colegas! Seguimos para realizar a análise do universo sonoro utilizando o espectro do som. Ouvir o que o Ruben ouve é perturbador. Enquanto a gente acompanha essa história, a gente sofre junto com o personagem ao compartilhar da audição dele através do ponto de escuta subjetivo. Primeiro, os zumbidos aparecem, enquanto as palavras vão ficando incompreensíveis, até que o mundo sonoro some. As imagens ficam quase silenciosas. Ao abraçar o silêncio relativo, claro, de quem é incapaz de ouvir, o sound design precisou ser criado de uma forma que contasse a história para os ouvintes através de estratégias que criassem a identificação do espectador com o personagem de uma maneira pouco convencional, mas sem que a totalidade dos sons fosse suprimida. Então eu vou falar agora sobre a criação desse mundo sonoro do Ruben a partir da instauração da deficiência auditiva na narrativa. Com o objetivo de conduzir visualmente a análise sonora, a gente vai fazer uma espécie de materialização acústica visual, utilizando um aplicativo chamado Isotope RX, que permite, entre outros recursos, realizar uma análise espectral do áudio. My name is Ruben. I'm an addict. Então, nesse momento, vale a pena a gente entender como é que pode ser feita a leitura de um espectrograma. Quando se trata de analisar visualmente uma informação sonora, a gente costuma se lembrar de imagens como essa. Essa é uma forma de onda. Nessa representação, a gente pode ver a relação que existe entre o tempo, que está no eixo horizontal, e a intensidade, que está no eixo vertical, né? Porém, para a abordagem estética desse artigo, dessa pesquisa, a gente precisa saber um pouco mais. A gente precisa saber quando e com que intensidade que os eventos sonoros ocorrem. E para isso, a gente trabalha com espectrograma, que é uma representação que no eixo horizontal a gente tem o tempo, no eixo vertical a gente tem as frequências, mas existe uma terceira dimensão, que é a dimensão da intensidade, que a gente vai verificar e identificar por quão clara ou quão intensa estão as cores. Nessa figura, a gente consegue observar 4 notas de um piano, né, de um instrumento piano, no espectrograma. A gente consegue identificar não somente quando essas notas ocorrem na linha do tempo, como também de que forma e qual é a forma que esses sons se organizam de acordo com os harmônicos, como eles estão distribuídos nas frequências e nas intensidades. É importante a gente lembrar que esse som analisado aqui nesse gráfico, ele está isolado.
ele está fora de um ambiente sonoro. A gente consegue identificar isso pela quantidade de cor preta que tem nessa imagem, né? O preto, na análise espectral, é a ausência do som. Então agora, vamos para o mundo real, né? Um mundo onde a gente tem vários sons acontecendo ao mesmo tempo, onde esses sons isolados não existem. Então, se esse mesmo piano, né? Se essas mesmas 4 notas do piano estivessem num ambiente ruidoso e um pássaro, por exemplo, cantasse lá durante a última nota, a gente visualizaria dessa maneira. Olha que diferente. Então, após essa explicação, né, pra gente aprender a ler um espectrograma, a gente vai falar da cena que se passa na loja de discos, que é uma cena crucial. A gente vai lembrar que quando a câmera se aproxima do Rubem, a gente tem o ponto de escuta subjetivo. Olhem esse gráfico. A gente chama atenção aqui para o ambiente realista, que é o ponto de escuta objetivo, que pode ser visualizado através da presença da cor laranja em quase toda a gama de frequências da primeira metade da imagem. Isso significa que nessa primeira parte existem sons diversos acontecendo. Nas frequências graves, nas frequências médias, nas frequências agudas. As batidas dos tambores, o instrumento sendo afinado, que pode ser percebido pela linha ascendente, que sugere o aumento de frequência, né? As falas, que também são representadas ali pelas linhas ascendentes, um pouquinho mais agudas, ligeiramente mais agudas que as dos tambores. Aí tem os formantes da voz, que vocês verificam um pouquinho acima das frequências fundamentais. Então, quando a gente olha esse gráfico, a gente acompanha visualmente a sonoridade da cena. Então, agora vamos ver o vídeo. So you sound check yet? No, not looking forward to it. Terrified. Half my shit is broken now. Everything's acting all funny. Voltando para o gráfico, para eu fazer um fechamento da análise, enquanto a grande maioria das frequências é suprimida quando ele perde a audição, né, e a gente pode verificar isso pela cor escura que cobre quase todo o espectro da frequência, um conjunto de frequências graves se mantém intensa. E esse conjunto, ele está ali na faixa dos 100 Hz, né? E além disso, uma frequência aguda, um pouco abaixo dos 10.000 Hz, que é representada por essa linha reta alaranjada, está presente. Essa cena foi analisada porque é a primeira cena que mostra a presença desse distúrbio auditivo do Rubem, né? E ela apresenta de modo claro esses 2 pontos de escuta. O ponto de escuta objetivo, e aí algo acontece e se estabelece a nova narrativa sonora. O ponto de escuta subjetivo do personagem Rubem, que é compartilhado conosco. E agora eu passo a palavra para o meu colega Rodrigo Meirelles, que vai continuar falando sobre análise espectral. Obrigado, Débora. Olá, pessoal. Bom, dando continuidade à nossa linha de raciocínio, como a Débora falou, tem 2 universos estabelecidos aqui, né? O universo da surdez e da não surdez, e 2 pontos de escuta sendo explorados na narrativa. E uma sequência bem interessante que descreve isso é uma sequência de 20 segundos, que se repete. Ela acontece no início do filme, demonstrando o cotidiano de Rubem, uma montagem em que uma abordagem sonora hiperrealista, ela é repetida em outro momento pós-surdez do filme, no ponto de escuta subjetivo. Então, elementos que através do hiperrealismo são amplificados, como o borbulhar do café,
o som do liquidificador, o spray de limpar equipamentos. Mas vamos ouvir agora as duas se alternando como forma de exemplificar esse poder do contraste sonoro. Fica bem clara, assim, e sublinhada a nova realidade de Rubin. E mais, né, a imersão sensorial é completamente atingida no que diz respeito à experiência do espectador, do ouvinte da obra, né? E uma coisa interessante é que a montagem é usada como estratégia, ou seja, a gente vai para além do departamento de som, né? Os realizadores, inclusive, sublinham isso. O Darius Marder fala que essa foi a única maneira de fazer o filme funcionar. Essa sinergia entre montagem e edição de som. Só que a construção sonora do filme não se dá apenas através do contraponto entre esses dois universos sonoros. Quando o espectador já está familiarizado com esses dois universos, o terceiro ato introduz um terceiro universo, que é o ponto de escuta subjetivo após o implante coclear. Então, esse novo universo sonoro, esse novo estado psicológico do personagem é introduzido numa cena que é a cena pós-cirurgia, pós-implante coclear, numa conversa entre o Ruben e a audiologista. Vamos fazer de uma maneira diferente agora. Vamos olhar o roteiro. A primeira coisa que o primeiro sentimento do Ruben a como soa o implante coclear é: tá esquisito, né? Então é a primeira palavra aqui que a gente encontra no roteiro. Também é possível notar, assim, o som é alto e metálico. Vários adjetivos aqui descrevendo como é esse som do implante coclear, como começa a se desenhar o estado psicológico de Ruben. E uma descrição crítica é a fala da audiologista, que fala: como eu tenho certeza que você já sabe, isto não é som como você se lembra. O que você está escutando é, na verdade, um sinal digital sendo recebido por um dispositivo de metal na sua cabeça. É uma forma de enganar o seu cérebro. Depois, no fim, né, o Ruben olha para o nada, enquanto sons metálicos preenchem sua cabeça. A gente encontra a palavra digital em momentos, em outros momentos do texto, né? Ruben é somente uma confusão digital de sons, né? Através dos ouvidos digitais de Ruben, né? Então, remete ao que seria o início da digitalização sonora. É uma realidade que já está na nossa memória ou está nas nossas impressões sonoras do dia a dia, né? Entender que esse tipo de som agora na minha voz é um som metálico, é um som que as pessoas vão escrever com esses adjetivos, né? Então foi de uma forma bem interessante essa construção do som pós-implante coclear, atrelado a todos os gatilhos do roteiro, e como eles chegaram nesse resultado. E é o que vamos ver. Here we go. Say again? That's the sound. Oh, it sounds weird. Okay, let's try making an adjustment.
change that. I can try and make another adjustment. How's that? Okay. Ruben, this does not sound like you remember, and it's the implant in your head that's tricking your brain into thinking you're actually hearing, when in reality your ears aren't working still. So I would suggest that you take it easy for the next few weeks and just get adjusted to how things sound. Just take your time. Então, a grande questão do terceiro ato, no que diz respeito ao desenho de som, é estabelecer o quão insuportável para o Ruben é a experiência sonora do pós-implante coclear. Então, Ruben, depois de finalmente encontrar a Lou na casa do pai dela, o Richard, eles conversam num lugar silencioso e depois ele desce para uma festa, que seria um momento de, social, remetendo à sua tão buscada normalidade auditiva e de vida. E é assim que o Ruben escuta o som da festa. Ruben, makikinig? Getting food? Getting food? Yeah? Okay. Bom, é possível perceber também nessa cena a imersão espacial sendo usada. São sons diferentes, mesmo você escutando com fone ou na experiência estéreo, acontecendo na esquerda, na direita, em locais diferentes do plano de mixagem. E isso ilustra uma das coisas que a gente sublinhou no texto, que imersão espacial, ela não promove por si só a imersão sensorial, mas ela pode ser usada como um importante caminho, um importante catalisador da experiência imersiva audiovisual. Então, esse é um bom exemplo. Ainda nessa sequência da festa, na conclusão, é uma cena em que aqui é diálogo e a partir daqui começa uma performance ao vivo da Lou e seu pai, piano e voz cantada. Então a gente percebe nessa sequência a transição bem lenta, dramática, entre os dois universos, ponto de escuta objetivo e a transição até o ponto de escuta subjetivo, do implante coclear de Ruben. E você vê nas características espectrais como que há uma sujeira aqui no espectro, e a utilização do instrumento musical como forma de amplificar essa sonoridade. Se a gente ouvir essa região do ponto de escuta original, bastante significativa para a inteligibilidade, essa é na experiência do Ruben. E como artefatos são criados aqui no espectro,
Mais tout un coup, mon amour, je suis mort. Toi, tu souris et moi je pleure. Toi, tu t'en vas. Moi, je t'aimais. Le ciel est plus pur. Là-bas, vers l'ailleurs, s'effacent les couleurs. Bom, depois disso tudo, Ruben opta pelo silêncio. Ruben opta por se desfazer do aparelho do implante coclear. E é importante notar, como conclusão, inclusive, do nosso texto, que esse fato de a imersão sensorial ter sido atingida, estabelecida com sucesso, fez com que o espectador, dentro da cabeça do personagem, com empatia totalmente construída, entendesse essa decisão, experimentasse emocionalmente a decisão do protagonista no final. Todas as estratégias utilizadas aqui, inclusive a presença do silêncio em momentos diferentes do filme, a construção dos universos sonoros, como a gente ilustrou aqui, somando-se a isso a importância dada ao som no processo de produção, tendo o som presente e ouvido dentro de processos como, por exemplo, o que a gente citou aqui da montagem, isso foi fundamental para o processo completo de imersão sensorial. Então, a importância dada ao som, que a gente sabe, infelizmente, nem sempre acontece. Bom, é isso. Mais informações e detalhes vocês podem encontrar no nosso texto e qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço. Um abraço.